Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então me chamo Fábio e faço parte aqui da Lux Sistemas e vou estar aqui apresentando rapidamente aqui alguns pontos importantes que a gente tem nessa solução que a gente atende especificamente oficinas automotivas. Então a gente é hoje uma empresa focada em trazer soluções aí que facilitem a gestão de oficinas automotivas. E esse software que a gente oferece então para esse segmento é o software Lux Auto, né? E aqui eu gostaria de começar apresentando para vocês a parte de dashboard, né? Então, como a gente está aí no lado da gestão da empresa, é sempre importante a gente ter algumas informações que sejam relevantes, né? Que facilitem, né? A gente consiga observar, olhar com facilidade e tomar aí decisões estratégicas, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, durante aí a necessidade de uma tomada de decisão, a gente não ter dados suficientes para que nos direcionem se essa decisão ela vai ser positiva ou não para o nosso negócio, tá? Então aqui a gente inicia pelo dashboard de financeiro e todos os dashboards a gente tem esses selects aqui de datas, né, que a gente pode colocar uma data de início e fim para os dados. Mas basicamente, né, os principais dados que ele vai trazer aqui vai ser o custo da mercadoria vendida no mês anterior e mês atual, né, que é esse em amarelo aqui em cima, e as vendas no mês anterior e vendas no mês atual, né, isso é o total de vendas. E logo aqui abaixo ele vai trazer uma parte mais estruturação do financeiro mesmo, né, entre as receitas e despesas de cada mês. Então a gente consegue ter essas informações aqui dos últimos 12 meses, né? E também nós conseguimos aqui embaixo a distribuição de receita e distribuição de despesa, né? Por onde que vem esses dados, tá? Dentro do nosso sistema, então, a gente tem uma estrutura de financeiro, onde é possível adicionar plano de contas. Então, a gente consegue estruturar um plano de contas junto com sua empresa, caso vocês não tenham, né? A gente tem um modelo aqui padrão que a gente trabalha e consegue ir ajustando conforme a necessidade aí da empresa para estruturar, né, o direcionamento de onde vem a receita e para onde vai as despesas, tá? E também através do centro de custo. Tudo isso para facilitar ali a retirada de relatórios futuramente, depois que o sistema estiver alimentado, tá? E logo aqui abaixo a gente tem também a relação de contas a receber e contas a pagar, formas de pagamento, tá? No mês atual e anterior, quanto que eu recebi no Pix, no boleto, cartão de crédito, débito, isso tudo de acordo também dentro do financeiro com as formas de pagamento, tá? Então a gente cadastra as formas de pagamento que são aceitas na sua empresa, tá? No seu estabelecimento, beleza? Então, seguindo aqui, né, a gente tem a parte de serviços, né? Observe que serviços a gente já traz aqui tudo que movimenta dentro da ordem de serviço no sistema, né? Então, quanto que eu tenho de orçamento em aberto, quantas OS, né, o valor de OS em aberta que eu não finalizei, quantas OS que estão finalizadas no período, mas não foram faturadas, e quantas que realmente eu fiz o faturamento, né? E aí a gente tem essa relação aqui de ordens de serviço, né, abertas, finalizadas, faturadas. E esse gráfico é bem interessante dentro do faturamento de ordem de serviço, aquilo que já foi pago pelo cliente, né? Eu consigo entender aquilo que já foi pago ou que foi lançado, né? O fechamento financeiro da OS, a gente consegue ter a relação do quanto que eu vendi em peça e do quanto que eu vendi em serviço, tá? Mês a mês, né? Isso daqui ele vai gerando de acordo com os meses do ano, né? Então a gente está hoje aqui em fevereiro, eu tenho aqui o mês de fevereiro e de janeiro, tá? E a gente tem também a receita por reparador, tá? Então eu consigo verificar quanto que cada um dos reparadores que eu tenho aqui, os técnicos, né, trouxeram de faturamento por mim, né? Para mim, perfeito para o meu negócio. Aqui a gente tem a relação de vendas, né? Então, a quantidade de vendas, o ticket médio das minhas vendas, né? Em média, quanto que tá saindo ali o valor da minha OS ou das peças, dos produtos que eu estou vendendo, a quantidade de vendas no período, né? O custo também, novamente, e a margem que eu estou tendo nessas vendas. Eu gosto bastante desse gráfico aqui, que é o gráfico de análise de vendas mensal, né? Então, esse gráfico ele vai plotando aqui para a gente uma linha, né? Um gráfico de linha, durante os dias do mês atual e mês anterior. Então aqui eu consigo verificar em cada dia do mês se eu tive venda ou não tive, e ele vai sendo acumulativo. Então perceba que conforme eu vou realizando vendas, ele vai somando para me entregar no final do mês o quanto que eu já fiz de venda no mês passado. E agora, né, no dia 10, por exemplo, a última venda foi ali dia 7, o acumulado de vendas neste período aqui também, tá? Então, conforme eu vou realizando vendas, ele vai somando e eu consigo ir comparando, né, se esse mês eu estou melhor ou pior do que o mês passado, tá? Ele vai trazer também para nós aqui uma relação de estoque, né, dos dados aqui do nosso estoque, os itens cadastrados, o custo que eu tenho, né, nos produtos que eu comprei, e se eu fosse vender esse meu estoque, qual que seria o total, né, de acordo com o valor de venda ajustado no cadastro de produtos.
e se tem algum produto com erro também de quantidade, informação, valor e assim por diante. Ele vai trazer para nós aqui também, né, uma gestão aqui dos clientes que estão 6 meses sem passar pelo estabelecimento, né, e de 9 a 12 meses sem passar aí também pela empresa. E aí os clientes que eu tenho o número do WhatsApp cadastrado aparecem aqui e eu posso enviar uma mensagem para esses clientes, selecionar a lista aqui dos clientes de 6 meses, por exemplo, vou selecionar o cliente 7 e eu tenho uma mensagem aqui automática que a gente consegue programar, né? Eu posso enviar diretamente para o WhatsApp do cliente. Uma vez mandada a mensagem, o cliente sai dessa lista, né? Porque eu já fiz o contato com ele para ter a gestão de quais clientes também eu já fui entrando em contato, tá? Mesma coisa para clientes aí aniversariantes. E a gente tem aqui também um campo de agenda, né? Então, nesse campo de agenda, a gente consegue, ó, verificar aqui o, os serviços agendados, né, no período, eu consigo também agendar um novo serviço, né? Então, digamos que eu vou escolher aqui um cliente, a gente consegue deixar esse fluxo para puxar pela placa. Muitas vezes a gente vai fazer um agendamento de um veículo que já passou pela oficina, né? Então a gente consegue buscar simplesmente pela placa do veículo e já trazer aqui os dados desse cliente, né? Então aqui eu tenho um técnico 3 cadastrado, ele está sem o telefone lá, né? Mas eu também posso automaticamente puxar aqui qualquer nome, né? Então eu consigo também informar, ó, o cliente e aquele que tem o WhatsApp já puxa a informação e já vem ali o veículo para nós também, né? E aqui eu posso colocar uma observação do serviço a ser realizado, né? Apenas para fins de agendamento. Eu posso jogar esse agendamento para o dia 12, por exemplo, às 9 horas da manhã, né? Uma vez que eu salvo esse agendamento, né? Ele já vai aparecer aqui para mim no dia 12 às 9 horas e se eu clicar eu consigo ver qual que é a informação ou alterar horário e assim por diante aqui dentro, tá? Como ele está integrado com o WhatsApp, esse meu cliente automaticamente vai receber uma mensagem no WhatsApp que foi realizado um agendamento para essa data, com esse horário, com esta observação, tá? Então, inclusive, acredito que já tenha recebido aqui, ó. Então, olha lá, já tenho recebido essa mensagem de agendamento, perfeito? Seguindo aqui, então, pessoal, nos cadastros, nós temos aqui toda a parte de cadastro de pessoas, né, que são os nossos contatos, tá? Então, eu consigo verificar aqui todos os contatos que eu tenho como clientes, por exemplo, consigo ter os meus funcionários, consigo cadastrar fornecedores, né, e dizer quem são administradores, parceiros e assim por diante. Então, a gente consegue ter todo esse fluxo aqui de cadastro também de contatos. E dentro do nosso sistema, a gente tem também aqui a gestão de estoque com os produtos, tá? Então, todos os produtos e serviços são cadastrados aqui. Os produtos eles já recebem valor de custo, valor de venda, percentual. A gente consegue agrupar esse produto dentro de uma marca, dentro de um grupo de marcas, dentro de um grupo de grupo. Então, eu quero tirar depois, no final do mês, um relatório dos produtos de lubrificação. Qual que foi a movimentação deles. Então, eu posso deixar todos eles agrupados dentro dessa lista, ou de freios, suspensão, amortecedores e assim por diante, tá? A gente consegue cadastrar. Dentro do produto, a gente consegue informar se ele é um serviço, se ele não é, se ele movimenta estoque ou não, né? Para ter essa gestão aí, se ele vai estar ativo, se ele vai estar inativo. E toda a parte de configuração de imposto, ela vem aqui também, tá? É bem importante isso, a gente consegue adicionar também aqui uma observação, né? Uma aplicação que eu posso dizer para qual veículo, né? Por exemplo, essa peça aqui é para o veículo X do ano de 2023, modelo Z, por exemplo, né? Então eu consigo deixar essa aplicação aqui como observação, que facilita também para eu pesquisar, né? Eu posso pesquisar lá todos os veículos, tudo que tem pro Onix, tudo que tem pro Gol, né? Enfim, vai aparecer pela aplicação também, tá? Então a gente consegue então aqui cadastrar os grupos, né? Cadastrar marcas também. Eu consigo imprimir etiquetas aqui por dentro do sistema, né? Então a gente consegue fazer essa impressão de etiquetas aqui por dentro também. E tem mais alguns outros menus ali também, tá? Como que a gente faz para dar a entrada dos produtos? A gente faz aqui através da tela de nota de fornecedor. Então, tudo que cai no teu CNPJ, né, ele vai automaticamente aqui cair como pendente, tá? O sistema identifica que lá na Cefaz foi uma nota no teu CNPJ, ele vem para essa tela, dessa tela você pode confirmar que essa nota realmente é da tua empresa. Confirmando, ele vai habilitar para você gerar compras. E gerando compras, você pode fazer a leitura do XML, né? Fazendo essa leitura, então, aparece todos os itens que foi adicionado nessa nota fiscal de compra, quantidade, preço de custo. Caso é um produto que já tenha cadastrado no teu estoque, ele vai aparecer aqui também já qual que é a tua margem lá, né,
de lucro dentro desse produto, enfim, né, a margem bruta, e ele já vai sugerir aqui o preço de venda para a gente. Caso não, a gente consegue cadastrar todos automaticamente por dentro da própria nota, tá? Então, cadastrar no estoque ou apenas importar, né, e ajustar a quantidade de itens dentro do estoque, beleza? Quantidade de itens e ajusta o preço de custo, caso tenha variação também para ficar certo todo esse controle ali dos resultados no sistema, né? Dando sequência aqui, então, a gente vai para a parte, vou pular aqui alguns menus, para a gente ir para a parte de OS já, né? A gente tem aqui dentro também o cadastro de frotas. Então, dentro desse cadastro de frotas, a gente consegue cadastrar todos os veículos dentro do sistema, tá? Então, eu consigo cadastrar um novo veículo, por exemplo, né? Eu posso informar a placa, né, desse veículo e automaticamente, caso tenha os dados, né, o sistema ele vai puxar as informações desse veículo, tá? Então, eu estou consultando aqui um veículo VW Gol, um novo Gol, né, 1.6, 1596 cilindradas, ano 2012, 13, ele já puxa o chassi aqui para nós. A cor também, quando ele identifica a cor do veículo, vai puxar motor e câmbio, tá? Não é sempre, porque não são todos os dados ali que a gente consegue ter acesso por não estar disponível, alguns não estão disponíveis para alguns veículos, mas quando eles estão, eles aparecem aqui para nós, tá? E aí a gente consegue referenciar esse veículo a um cliente que eu já tenho cadastrado, ou caso não tenha, eu consigo já habilitar por aqui e já cadastrar, né? Tudo na mesma tela, fica bem fácil, bem simples o fluxo dentro do sistema, né? E aí, uma vez o veículo cadastrado e eu tenho lançamentos DOS nessa placa, eu consigo verificar o histórico, tá? Então, tudo que foi feito DOS, a data, a situação que está, se está aberta, finalizada, faturada, né? A quantidade de quilometragem que eu lancei, produtos, enfim. Eu consigo ver a lista de produtos separado para saber tudo que eu coloquei de produto nesse carro e tudo que eu fiz de serviço nesse veículo também, nas datas e também sabendo quem foi o técnico que fez esse serviço. Caso eu queira abrir, né, essa OS para saber o que mais foi feito, eu posso clicar em imprimir. Ele já vai aparecer aqui aquela ordem de serviço que eu enviei para o cliente, né, dentro dessa ordem de serviço do veículo, tá? E aqui aparecem as informações ali mais detalhadas. Uma vez o veículo cadastrado, né, a gente consegue vir aqui em serviços, em ordem de serviço, ou no botão aqui do menu aqui em cima, né? E vamos para a parte que mais nos interessa, né? Que é a ordem de serviço, tá? Então, dentro da OS, a gente tem a situação aqui que eu posso verificar todas, ou apenas aquelas, vamos puxar o filtro aqui maior, aquelas que estão aquelas que estão finalizadas ou aquelas que estão faturadas, tá? Então, a gente consegue ter esse acompanhamento também aqui dentro do sistema, né? Vamos lá. Iniciando uma nova OS, qual que é o fluxo aqui dentro, né? Então, eu dou um novo, tá? Eu tenho um fluxo aqui para já puxar a placa do veículo. Então, uma vez que eu seleciono, por exemplo, a placa do carro, né? Eu consigo já selecionar, ele já puxa para nós o cliente 57, por exemplo, e o veículo já puxou todos os dados do veículo aqui para mim, conforme o meu cadastro. E aqui eu posso colocar, por exemplo, a quilometragem, né, desse veículo, por exemplo, tá? Quilometragem de entrada e saída. Caso eu tenha algum equipamento, né, caso você trabalhe aí com máquina agrícola, por exemplo, ao invés de adicionar quilometragem, tu vai adicionar orímetro, né? Ou você vai trabalhar com algum equipamento adicional do veículo, tu consegue colocar número de série, marca, descrição, modelo, ano também, né? Tudo aqui dentro da mesma ordem de serviço que a gente cadastra também o veículo. E a gente consegue colocar uma descrição do problema, que seria o problema relatado pelo cliente, e também consegue colocar uma observação, né, que pode ser uma observação realizada pela empresa ou observação do técnico de manutenção, né, do reparador ali, enfim, tá? Então é um campo aqui que fica aberto para colocar a informação que você precisa. E para fazer os lançamentos aqui dentro, a gente vai tudo nessa opção da OS, ó. Então eu posso colocar o código, né? Eu consigo colocar aqui uma descrição adicional, caso eu queira, né? E eu consigo ajustar o valor desse item diretamente aqui para cadastrar na OS e dizer quem que vai ser o responsável por adicionar essa peça também, tá? Caso eu queira, caso eu não queira informar técnico, a gente consegue desabilitar essa função. Ah, Fábio, mas eu não lembro qual que é o código da peça, né? Então, a gente consegue buscar aqui também pela descrição, tá? Então, vamos buscar aqui um rolamento, né? A gente consegue, por exemplo, um kit de rolamento do cubo traseiro. Então, apareceu para mim, posso selecionar e posso já adicionar e dizer quem que vai ser o técnico responsável por isso. E serviço, mesma coisa, a gente consegue vir aqui e adicionar
um kit de reparação, programação, enfim, eu posso puxar por aquilo que eu tenho, né, aqui dentro do meu estoque, né, cadastrado, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma mão de obra, né? Pode ser a descrição do serviço em específico, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 horas desse serviço e vou adicionar aqui para o técnico 11, por exemplo, tá? Então, informei na OS, eu posso gravar essa OS apenas, né, e deixá-la em aberto, para que eu faça novos lançamentos. Ela já apareceu aqui para mim em aberto, e a qualquer momento eu posso imprimir essa OS, ó. Eu posso imprimir, posso enviar por WhatsApp para o cliente, né? E eu consigo verificar, ela está com status aberta, né? Então, uma vez, outra coisa interessante é que a gente consegue também aqui imprimir somente a lista de serviços, né? Só o que foi adicionado de serviço na OS ou só o que foi colocado só uma pré-ordem, né? Para que o técnico lá preencha, por exemplo, essa lista. E eu posso mudar isso para impressorinha de bobina, né? Então, digamos que você tem uma impressorinha de bobina, para economizar ali, por exemplo, folha A4, você pode imprimir naquele papelzinho do cupom fiscal mesmo, né? Ele vai sair aqui por dentro também com esses dados, tá? Então, beleza. Finalizamos o serviço, eu posso vir aqui e passar esse serviço para finalizado, tá? Então, uma vez finalizada, a gente consegue verificar que ela mudou o status, né? Ela passou aqui para finalizados com o status azul. E aí eu consigo já fazer o faturamento dessa ordem de serviço. Então, aqui eu tenho o total em peças, em serviços. Eu consigo dividir também, né, o pagamento. Por exemplo, digamos que o cliente pagou lá R$300 em dinheiro e o resto ele vai fazer no boleto, por exemplo, ou no cartão de crédito, né? Vamos dizer que ele vai fazer no boleto, então me resta aqui 2.435. Então, eu posso passar isso aqui no boleto e dar um concluir, né? Ele vai pedir para mim gerar as parcelas. Então, eu vou gerar, por exemplo, 2 parcelas. Eu vou mudar para dia fixo, todo dia 15 do mês. Eu vou gerar essas parcelas, ele já gera as datas com os valores certinho. Eu posso vir aqui e gerar o boleto, por exemplo, né? Então, a gente consegue fazer a integração com o banco que vocês utilizam. A gente pede alguns dias de prazo, mas consegue fazer para que fique funcionando certinho, né? A geração de boletos pelo sistema direto na OS, tá? Eu consigo imprimir também uma promissória, caso precise, né? Então, eu consigo fazer essa promissória e já pedir para o cliente assinar aí na hora, tá? Eu vou só concluir aqui esse meu faturamento aqui da OS e veja que ela veio para faturada. Uma vez a OS estando faturada, caso ela tenha produtos, ela fica com pendência para nota fiscal de produto, e se ela tem serviços, ela fica com pendência para eu fazer a nota fiscal de serviço, tá? E como que eu faço a nota fiscal? Eu vou vir aqui no módulo fiscal NFE, tá? Dentro do NFE, eu vou ter o que eu tenho transmitido, o que eu tenho aberta, o que eu tenho de nota fiscal cancelada, duplicidade, denegada, contingência e inutilizada. Então, tem alguns status, né? Então, a gente vem aqui em novo, né? Para que eu não tenha que fazer toda a informação da nota fiscal novamente, eu posso importar. E importar dessa ordem de serviço, eu vou verificar que eu tenho aqui o cliente 57, que foi o cliente dessa ordem de serviço. Então, eu posso selecionar. Como eu tinha 2 produtos nessa OS, ele puxou aqui os 2 produtos, já trouxe as informações de faturamento e o cliente. Percebam que nas informações aqui do contribuinte, ele já trouxe todos os dados da OS também, né? As observações, o veículo e a quilometragem, tá? Então, já fica tudo certinho na nota fiscal também, com os dados do cliente, conforme a gente preencheu anteriormente. Então, eu posso gravar e eu posso já transmitir essa nota fiscal, né? Eu vou dar só um preview para a gente visualizar como é que ela fica aqui na tela, ó. Então, ela já gera aqui a nota fiscal para nós, né, com os itens, e aqui abaixo ele já vai gerar em observações, aqui também, os dados do veículo, perfeito? Então, aqui eu posso transmitir já, por exemplo, essa nota, né, e imprimir ali para o cliente, ou da mesma forma eu posso já, olha só, depois que ela está transmitida, enviar por WhatsApp, né? A mesma coisa aqui da ordem de serviço, eu posso vir aqui e enviar por WhatsApp, né? Vamos colocar aqui o WhatsApp do cliente, eu posso enviar para ele essa OS, tá? Logo, logo ela vai chegar lá para mim. Mesma coisa na parte de nota fiscal de serviço, é o mesmo modelo da nota fiscal de produto, né? Para eu imprimir uma nota de serviço. Então, vem em novo, eu posso importar, eu vou selecionar aquela OS que está pendente, né? Que é o cliente 57. Eu posso importar esse serviço aqui para dentro e ele já vem com as informações. A partir disso, eu posso transmitir essa nota fiscal também de serviço pelo sistema, tá? Bem fácil, bem tranquilo de ser feito esse fluxo aqui também. E aí, seguindo, né, dentro de serviço, a gente tem aqui a parte de apontamento da OS. Então, ele vai demorar porque eu tenho muitas OS abertas, né? E essa tela aqui, ela é uma tela de apontamento. Então, imagina que eu quero que os meus
reparadores, eles façam o lançamento dos produtos diretamente na OS, né? E não tenha uma pessoa responsável por fazer esse controle. Então, o técnico foi lá no estoque, pegou um produto, ele já entra aqui, ele vai pesquisar a OS que ele está trabalhando, ele pode abrir essa OS e ele mesmo digitar o código do produto aqui dentro, tá? Digitou o código, deu um enter, ele já vai puxar os dados, vai colocar a quantidade, ele vai adicionar e vai inserir quem que é o técnico que adicionou a peça. Então, uma vez que eu fechei, né, essa OS 90, para quem está, por exemplo, no fechamento, no faturamento, no financeiro, automaticamente já vai ser adicionado essas duas peças a mais que eu coloquei aqui através da tela de apontamento, tá? Então, fica mais simplificado esse fluxo também. E aqui ele vai aparecer somente as OS abertas, né? Como eu não movimento o sistema, né, eu tenho muitas OS aqui abertas, tá? Mas geralmente o fluxo aqui não tenha tantas OS abertas assim, porque você vai fazendo o fluxo de finalizar, faturar, né? Também a OS ali dentro. E aqui dentro de serviços ainda a gente consegue verificar a parte de checklists, tá? Então, a gente tem um aplicativo para fazer checklist, desde o checklist de entrada do veículo, adicionar fotos, coletar assinaturas, cadastrar o veículo também, né? E a gente consegue fazer além do de entrada o checklist de freio, checklist de motor, suspensão, arrefecimento, direção, transmissão, carroceria e assim por diante, tá? Então, a gente consegue verificar aqui todos os checklists que eu fiz na minha conta e eu consigo vincular esse checklist a uma ordem de serviço, tá? Então, a gente fez a OS, por exemplo, 57. Se eu vim em checklist, eu não tenho nenhum checklist vinculado a ela. Mas se eu vim aqui, dentro dos checklists que eu fiz, eu dou um atualizar, ele vai subir aqui para mim, caso eu tenha salvado ele lá no aplicativo. Então, eu posso selecionar um veículo, por exemplo, e eu posso vincular, ó, esse checklist de freio, né, dentro dessa ordem de serviço. Então, eu vou selecionar essa última OS 558, que foi a que eu fiz, e eu posso vincular ele. Então, uma vez que o checklist está vinculado dentro da OS, quando eu clicar em checklist, todos os checklists vinculados a ela vão aparecer aqui. E eu posso imprimir e mandar por WhatsApp esse checklist também, tá? E seguindo, a gente fez o faturamento dessa OS. Então, no nosso financeiro, lá no contas a receber, como eu gerei uma conta parcelada, perceba que eu tenho aqui várias contas em vermelho que são atrasadas e algumas que não estão atrasadas ainda. Mas se eu quero filtrar apenas o cliente 57, para facilitar, a gente consegue filtrar esse cliente aqui dentro. Eu já verifico que ele tem contas atrasadas e ele também tem mais essas duas contas aqui de 1.217,50 no boleto cada uma. E aí, para fazer a baixa delas, né, gerenciamento, eu consigo vir aqui e baixar, informar lá o plano de contas, né? Vou selecionar aqui o plano de contas da parte de serviços, DOS, enfim, né? Executados, o centro de custo, consigo informar a forma de pagamento, né? Então, boleto, né? Mas o cliente tem aqui, estava no boleto. Para qual conta vai, então a gente consegue cadastrar contas, né? Também. Quanto que ele pagou, né? Se eu vou cobrar juro ou enfim, qual que foi a data recebida, eu consigo dar baixa nessa conta aqui também pelo sistema, tá? Então, falando sobre contas, a gente tem aqui essas contas que eu comentei, né? São os bancos e a gente consegue referenciar a forma de pagamento, por exemplo, né? Quando eu pago, por exemplo, no Pix, para onde que vai, né? Então eu consigo informar aqui para qual banco vai, no cartão de crédito, enfim, e assim por diante, tá? E a gente vai tendo em caixas e bancos esse relatório de transferências entre as contas, né? Seja de entrada e saída, para que eu tenha um relatório aqui de movimentação também, né? Tudo que entrou, seja no caixa, na vendas, na OS, e tudo que saiu ele vai informando aqui para nós também, tá? Seguindo nessa parte, aí nós temos também dentro de pessoas, já que a gente falou ali de contas a receber, eu tenho um campo aqui que ele é um adicional, que é o limite de crédito. Então, eu consigo colocar, por exemplo, aqui para esse meu cliente, um valor X de tantos mil reais, que é o limite de crédito. Quando eu for fazer a abertura de uma OS, por exemplo, para esse cliente, ele já estourou o limite de crédito, ele vai informar para você que esse cliente não tem mais limite, né? Então, já para alertar que não se deve, né, fazer uma conta ali a prazo, por exemplo, para esse cliente, tá? E aí, na sequência, então, a gente vai tendo aqui alguns relatórios, mas antes eu quero passar pela parte de vendas, né? Então, a gente tem também a parte de gerar o orçamento, ele fica separado de OS, né? Então, a gente consegue gerar um novo orçamento, posso selecionar aqui pela placa, ele já vai puxar o cliente, e a gente consegue ir adicionando, né, esses itens aqui dentro, posso mudar a quantidade, e posso adicionar tudo que eu preciso, tá? Adicionei todos os itens que eu preciso aqui no meu orçamento, né? Verifiquei se o veículo aqui está certo, ele já puxa as informações do cadastro. Posso colocar uma observação
de teste aqui dentro do orçamento, tá? Então, é possível também. Eu posso colocar aqui a validade, por exemplo, de 7 dias para esse orçamento. Aqui eu dou um gravar, né, para esse documento, e eu consigo já imprimir, né, o mesmo fluxo, WhatsApp ou e-mail eu consigo enviar para o cliente, tá? Então, já aparece aqui essas informações nesse documento, tá? E ele fica separado, eu posso passar ele também aqui para finalizado, né? Assim que eu finalizar, eu consigo já importar ele para um nota fiscal, importar para um vendas e assim por diante, certo? E aí nos relatórios para a gente finalizar, né? Então aqui ele vai gerar alguns relatórios a mais para a gente, desde a parte de ordem de serviço. Então digamos que eu quero um relatório de um cliente aqui, do cliente 10, tudo que ele tem de OS faturado aqui para mim nas datas X, né? Então as opções da data eu vou escolher pela data do faturamento. Então eu posso gerar aqui, vamos ver se esse cliente aqui vai ter alguma informação no sistema aqui para mim. Olha, ele não tem nenhum dado, vamos tentar puxar aqui por todos os status. Aí, ó, ele tem OS que estão todas abertas para esse cliente, né? Como eu falei, eu não movimento aqui o sistema, né? Apenas para demonstração, mas eu consigo verificar a data de emissão dessas OS, a placa do veículo que estava na ordem de serviço, o total de cada OS e o total final dentro do período que esse cliente trouxe aqui, né? Para mim, de receita, certo? E a gente consegue ter uma relação de comissão também. Então, eu consigo puxar um relatório aqui de comissionamento, por exemplo, para o técnico 11, do tipo resumido, eu vou puxar e vou puxar tudo que está faturado, né? Que foi lançado para ele. Então, perceba que eu consigo verificar quem que foi o cliente, qual que foi a placa do veículo que foi feito manutenção, se foi a venda de um produto ou de um serviço, e se eu tenho algum percentual de comissão para esse técnico, né? A gente consegue cadastrar, ele vai calcular sobre essa venda e vai gerar aqui para nós o total de comissão que deve ser paga para esse técnico, tá? E aí a gente tem relatórios de produtos, né, de curva ABC, históricos, produtos mais lucrativos, menos lucrativos, a gente tem histórico de vendas também, né? E aí dentro de produtos e vendas a gente consegue filtrar pelo estoque, pelos grupos, né, que a gente tem aqui cadastrado. Mas um relatório que o pessoal está usando bastante é aqui no relatório de resultados, o relatório de lucratividade, tá? Então, dentro de lucratividade, a gente consegue puxar um relatório de lucratividade por OS, por exemplo. Eu vou fazer um simplificado e depois um detalhado para a gente ver. Eu consigo verificar aqui, dentro do ano de 2024, vamos puxar aqui alguns meses para trás. Com a data de faturamento, eu posso selecionar para ser só de um cliente em específico, caso ele tenha muita movimentação, eu posso deixar todos, e também só de um técnico específico também para saber a lucratividade que ele trouxe. E o tipo de produto pode ser produtos e serviços, ou apenas produto, ou apenas serviço. Eu vou deixar como todos, e vamos verificar se ele vai gerar aqui algum dado para nós, tá? Então, ele trouxe aqui um relatório resumido de lucratividade por dentro das OS, né? E aqui ele traz também as informações do cliente, qual que foi o custo da OS, se eu dei algum desconto, né? Qual que foi o total de venda, e aí ele faz aí a conta, né, de subtração e dá para nós aqui o lucro bruto e o percentual desse lucro bruto. No final ele dá o total, né, de tudo isso. Caso eu queira um relatório detalhado, para eu saber o que foi lançado dentro de cada OS, eu consigo puxar aqui também e ele vai gerar, né, a abertura dentro dessa OS para saber tudo que eu lancei de produtos nesse serviço realizado. Ele vai contabilizando individualmente por OS e no final ele gera o total aqui para nós também, tá? Então é um relatório bem interessante aí que está sendo utilizado para identificar qual que está sendo a lucratividade por dentro da ordem de serviço na oficina. E eu posso puxar aqui o relatório de lucratividade apenas por produto, né? E não por dentro da OS, né? Então ele não pega a parte de serviços, apenas produto mesmo. Beleza, pessoal? Basicamente assim, a gente acabou se estendendo bastante aqui nesse vídeo da apresentação, mas eu gostaria de demonstrar aí o sistema, todos os módulos que oferece. Tem algumas outras opções aqui também, alguns outros detalhes na devolução de compra, algumas automações fiscais, né, que a gente tem dentro do sistema, que o cliente geralmente vai conhecendo aí, né, no dia a dia durante o uso. E aí acredito que a gente tem aqui também, né, a ordem de serviço que foi enviada, né? Então eu consigo verificar que essa OS ela chegou aqui para mim e eu posso baixar aqui também, né, lá no número de WhatsApp que eu enviei, tá? Então perceba que automaticamente o sistema trabalha facilitando a comunicação aí com o cliente por WhatsApp também. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, fico à disposição, só me chamar que nós vamos conversando aí na sequência. Abraço, até mais!